É sempre um motivo renovado de muita alegria estar de volta aqui entre amigos tão queridos. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui. E quando o tema é livre, a Suzy escreveu lá na página do perfil dela, tema livre. Então, aí é o alto que nos endereça o tema a ser abordado. É parábola dos talentos. Tá tudo certo aí? Está presente? Sim. Muito bem, então vamos continuar. Parábola dos talentos, que aliás é um tema muito oportuno, que foi dito lá há 2000 anos por Jesus e tem uma aplicação direta às nossas vidas. Havia numa cidade muito pequena um professor muito nobre, sábio, e ele recebeu um convite em terras distantes para ali desenvolver outros projetos, e então reuniu 3 dos seus melhores alunos, Pedro, Tiago e João. Aliás, os nomes Pedro, Tiago e João aqui são apenas simbólicos porque não dizem respeito aos discípulos diletos de Jesus, aqueles 3 que acompanharam o mestre e pertenciam ao seu colégio apostolar, dos 12, e o acompanharam em momentos muito decisivos. Então somos esses 3 personagens aqui de Pedro, Tiago e João. O mestre, antes de partir, convidou os 3 e disse: tenho aqui uma mala para cada um de vocês. E aí mostrou exatamente iguais as malas. Então mostrou Pedro, esta é a sua, Tiago também, João. Não disse mais nada, que conteúdo que tinha lá, não é? Deixou ao bel prazer de cada um tomar as suas decisões, de acordo com as suas iniciativas, seu ímpeto por curiosidade. E aí diz: voltarei em tempos muito distantes. Não precisou quando seria. Partiu. Pedro chegou em sua casa e então, motivado por uma curiosidade que nos é natural, não é? Isso pertence ao espírito. O mestre não disse nada. Se poderia abrir, o que fazer com isso, o que não fazer. Eu vou abrir. Abriu a mala. Não tinha tranca, segredo, não era como um cofre. Estava ali, mas se não havia nada que o impedisse, certo, ele estava de que poderia abri-la. E assim fez. E descobriu ali algumas anotações, alguns ensinamentos muito valiosos daquele nobre professor, muito sábio, muito respeitado ali naquela pequena cidade, e alguns ensinamentos muito importantes. E Pedro então resolveu estudá-los mais a fundo, pegou um caderno de anotações. Puxa, quanta sabedoria, quantos conhecimentos novos que poderão me enriquecer o patrimônio intelectual, e alguns ensinamentos morais também que poderiam enriquecer a sua alma de um patrimônio espiritual. E aí ele então disse: eu vou conhecer tudo isso. E assim se aplicou aos estudos, desenvolveu técnicas. Logo mais, lembrando que Pedro, Tiago e João naquele momento tinham os 3 20 anos de idade. E aí, depois de terminar os estudos, Pedro então passa a aplicá-lo ali em sua comunidade, naquela pequena cidade, e multiplicou, não é? De repente, novas escolas surgiram para a instrução de todos, algumas pequenas indústrias começaram também, porque ele começou a multiplicar aqueles conhecimentos em favor dos outros, do seu semelhante. Pedro certamente tinha na alma algo de cristão, algo que lhe tocava o coração mais profundamente. E aí, então, houve uma multiplicação e os benefícios igualmente. E tudo se prosperou. Tiago, por sua vez, o segundo, também de 20 anos, motivado pela mesma curiosidade, resolveu abrir a mala. E disse: olha, o mestre não disse nada, se poderia abrir, se não poderia abrir, não tem segredo, não tem nada. Vou, motivado por minha curiosidade, vou abri-la. Assim fez. Estavam ali as mesmas anotações, o mesmo caderninho,
tudo exatamente igual à de Pedro, mas um não sabia o que o outro tinha, não é? Não conversavam entre si. E aí, Tiago resolve também beber na fonte. Vou tomar conhecimento, quero estudar, quero aprender esses novos conhecimentos que estão aqui. Afinal de contas, se o mestre deixou, é para nos instruir. E também motivado de um bom coração, alma cristã, disse, mas depois de muito estudar, se dedicar aos estudos, e absorver aqueles conhecimentos, eu não posso guardar isso comigo, tenho que multiplicar. E aí ele passou também a prover e a estender aqueles conhecimentos, todas aquelas verdades, a tantas outras pessoas. E o que aconteceu foi muito semelhante ao que aconteceu também com Pedro, o primeiro discípulo daquele mestre. E ele, então, novas oficinas foram criadas, outros empregos também, e a prosperidade chegou naquele lugar. E João, o terceiro, de posse daquela mala, viu, não tinha cadeado, não tinha nenhuma reserva, não havia nenhuma instrução, ele já pensou diferente. O que fez o nosso João? Olha, o mestre não falou nada, então também não vou fazer nada. Eu vou fazer o seguinte, vou guardar essa mala, vou inclusive protegê-la, não é? Porque eu não sei quanto tempo vai demorar até a sua volta. Então, protegeu ali de forma muito cuidadosa, muito minuciosa, e aguardou. Vou deixar aqui, porque, como eu não sei o que tem aqui, certamente vou surpreender o mestre se um dia ele voltar e perguntar o que tem ali. Não é? Vou devolver a mala exatamente como ele me deu. Não vou arranhá-la, não vou danificá-la de forma alguma. Ela estará intacta. Muito bem. O tempo vai passando, né? A boca vai ficando mais seca. Tem que ir abastecendo com água aí. Não reparem isso. Passados 30 anos, né? Eles estavam todos com 20, passados 30 anos, logo, todos já com 50 de idade, o mestre voltou, para a surpresa de todos, porque lembremos, ele partiu sem dizer quando voltaria, apenas um dia volta. O mestre cumpriu seus compromissos lá em terras distantes, voltou, e aí ele então chamou os três, não é? Percebeu ali muita prosperidade, as coisas realmente haviam mudado, afinal de contas, 30 anos depois, não é? E resolveu reunir aqueles três alunos seus, né? Pedro, Tiago e João. Primeiro se certificaram de que ainda estivessem vivos, estavam todos ali, inclusive naquele mesmo lugar, naquele mesmo ambiente, e os convidou para ali um diálogo, uma conversa, uma entrevista, para saber o que eles haviam feito ou produzido com a mala que o mestre lhes havia deixado. E o Pedro, então, conseguiu, eles reunidos, Pedro contou a sua experiência. Mestre, o senhor, antes de partir, não deu nenhuma dica, nada, se pudesse ou não pudesse abrir. Eu fui um tanto ousado, abri, descobri ali tantos conhecimentos, tantas coisas importantes que estavam ali guardados, e eu resolvi beber naquela fonte. E multipliquei aqueles conhecimentos, toda aquela sabedoria que estava ali contida para os outros, e como podes ver aí, a cidade, aquele pequeno lugarejo, as coisas melhoraram, prosperaram, tudo melhorou. E aí o mestre, né, ali quase que insensível, apenas observando, então chamou, por sua vez, Tiago. Tiago também mostrou ali, eu abri a mala, fui motivado por uma curiosidade, a curiosidade foi maior do que eu mesmo, e abri, absorvi aqueles conhecimentos, aquela sabedoria, multipliquei, está aqui. Como o senhor pode ver, tantos benefícios produzidos. E aí chegou a vez de João, não é? João não estava intimidado, não estava tampouco envergonhado. Ele pensou, eu acho que eu que vou surpreender o mestre, né? Porque vou devolver a mala para ele. João, que fizeste da mala que te confiei, que te deixei? Os seus amigos, como você pode ver aí, estavam todos reunidos, eles multiplicaram. Mestre, eu fiquei um tanto receoso,
né? E fiz questão de devolver a mala às suas mãos na mesma exata condição, do mesmo jeitinho que quando o Senhor me entregou antes de partir. Está aqui, não é? A mala intacta, um pouquinho de poeira, só limpou, mas totalmente preservada. E ele então, por sua vez, João não ousou, não foi tocado pela mesma curiosidade dos outros, não abriu aquela mala e entregou para o mestre. E aquele sábio homem, professor, disse: agora eu tenho outros compromissos, tenho que partir novamente. Agradeceu a todos e nada mais disse, a não ser uma recomendação. Disse: tenho que lhes oferecer algo, que é mestre, além de tudo, já que ele havia deixado para eles. Recomendo a você, Pedro, Tiago e João, meus queridos alunos, discípulos, recomendo que ao chegarem em casa, abram o Evangelho de Lucas, capítulo 19, e leiam a parábola das minas. Ou, se preferirem, acessem o Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Especificamente, ele foi preciso, versículos 14 a 30, e ali encontrarão a parábola dos talentos. Lucas conta a parábola das minas e Mateus a parábola dos talentos. Ambas tratam exatamente do mesmo tema. Uma foi contada por Lucas, outra por Mateus. Lembrando que Mateus teve convivência direta com Jesus, foi um dos 12, compôs o colégio apostolar, uma testemunha ocular do mestre. Lucas, por sua vez, não é? O médico, ele que beberam direto da fonte de Pedro, e aí escreveu e multiplicou todos aqueles conhecimentos, chegando a nós até hoje. Muito bem, chegaram em suas casas e assim acessaram aquele conhecimento, porque não haviam ainda tido acesso àquelas verdades, àqueles ensinamentos contados por Jesus nestas parábolas. Certamente, cada um deles, Pedro, Tiago e João, pôde compreender o ensinamento que aquele professor lhes houvera dado, uma oportunidade, com a parábola dos talentos. Ficou muito claro para eles. Muito bem, Jesus falou por parábolas. Os evangelhos, os evangelhos canônicos de Marcos, Mateus, Lucas e João, particularmente os três primeiros, chamados de evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, exceto o de João, trazem muitas parábolas, cerca de 40 ao todo. E Lucas, curiosamente Lucas, o médico, é o que mais versou o tema das parábolas. Só no Evangelho de Lucas, desses 40, 29. E 16 delas são totalmente exclusivas. Só Lucas contou. Não é? É muito interessante isso. É bom também saber que a parábola, segundo a própria definição do léxico do nosso dicionário, nada mais é do que uma narrativa alegórica, muitas vezes inspirada em fatos reais da vida, com um ensinamento moral ao fundo. Não é? Isso é muito importante. E Jesus, nascido judeu, bebeu também nessa fonte. E será que ele criou esse método narrativo das parábolas? Não, Jesus não criou, não inventou o método discursivo das parábolas. Ele apenas se apropriou daquele que era um recurso muito comum entre os judeus. Há muitas outras, em outros livros, em outros conhecimentos, acessados pelos judeus de hoje e à época, que versavam sobre parábolas. Há muitas outras, além dessas 40 contadas aqui pelos evangelistas. E Jesus se apropriou daquele recurso discursivo e disse: vou trabalhar com isso. E o mais interessante é saber, e segundo nos ensina a doutrina espírita, Jesus é um espírito puro, relativamente perfeito, sublimado, um espírito perfeito
antes que a Terra fosse criada. Ora, a Terra foi criada, segundo cálculos da ciência, por aproximadamente 4 bilhões de anos. Ele já era um espírito puro, perfeito. Desce dos planos superiores sublimados da vida e vem aqui estar entre nós por aquele período breve de 30 a 33 anos e o seu ministério por apenas 3 anos. Ao transmitir os seus ensinamentos e as suas parábolas, Jesus, conhecedor dos arcanos, dos segredos da criação, porque veja, essa é a nossa destinação. Um dia nós seremos também um Cristo de Deus e nós alcançaremos a sabedoria superior. E Deus fará de cada um de nós e nos concederá conhecer todos esses mistérios da criação. Não é? Assim, porque assim é dito, e nós seremos com Deus co-criadores. Seremos capazes também de criar do nada, do zero. Não é? Muito bem. E Jesus, portador de todo esse conhecimento, chega aqui. Se ele fosse falar de todo o conhecimento que ele tem naquela época, né, há 2000 anos, seriam coisas absolutamente abstratas. Ninguém, se ele fosse falar do céu, da terra, da cosmologia, muito provavelmente ninguém iria entender nada. E aí, ele, muito astuto, perspicaz, se apropria então do método discursivo das parábolas e apenas cria tantas outras. E o que ele fazia? Se utilizava dos recursos comuns de conhecimento do povo. Se baseava, então, se orientava pelo céu, sempre as suas figuras adotadas, né, da natureza, que estavam ao alcance e à compreensão de todos. Nos pássaros, nos animais, até mesmo de recursos materiais. A parábola de Lucas, no citado capítulo 19, parábola das minas, não tem nada a ver com a nossa gíria de hoje, né? A mina que é a menina, não. Mina era, à época, uma moeda grega que representava mais ou menos meio salário, ou o pagamento de uma quinzena de trabalho. Não é? Mais ou menos meio salário nos dias de hoje. E ele, então, faz uso da mina, se referindo, então, a esta moeda grega, como um meio de pagamento para o trabalho realizado, segundo Lucas. Mas hoje nós vamos nos inspirar fortemente na parábola dos talentos, que tem o mesmo sentido, mas contada por Mateus. Muito bem, então ele faz uso de todos esses conhecimentos e conta esta parábola registrada por Mateus. Há muitas, como disse, há muitas parábolas dos evangelhos, e antes de citar especificamente a dos talentos, que é o objeto das nossas reflexões da noite, podemos lembrar de algumas mais comuns, né? Dentre essas 40, algumas, muitas vezes sequer ouvimos dela falar, mas a parábola do semeador é muito conhecida por nós, né? E o semeador saiu a semear, lançou sementes em terrenos. Um era pedregoso, o outro era árido, o outro era fértil. Lançou sementes em terrenos distintos. E cada um floresceu ao seu modo. É a parábola do semeador. Uma outra muito conhecida por nós também, e sempre está ali em palestras e instruções públicas, a parábola do filho pródigo. É aquele que recebeu, depois de trabalhar ali junto com o pai, recebeu um quinhão de sua herança e diz: vou partir. Foi para a terra distante, dissipou toda a fortuna, cansado voltou. Mas não é que o seu pai o recebe de volta e o irmão dele ficou com ciúme. Não é? Porque inclusive foi recebido com festa. Parábola do filho pródigo. E por último, antes de adentrarmos especificamente na parábola dos talentos, talvez a mais famosa, parábola dos samaritanos, parábola do samaritano, que inclusive, é bom que você diga, é uma parábola exclusivamente contada pelo nosso Lucas, o campeão das parábolas, inclusive exclusivas.
E a parábola samaritana é aquela, também conhecida por todos nós, não é? Então, saiu aquele homem de Jerusalém para Jericó, foi abatido ali por ladrões e passaram por ele, então, o sacerdote, o levita e o samaritano. O samaritano foi aquele que o acolheu, porque os outros não, passaram de largo, deixou ali na hospedaria, na estalagem, não uma pousada. Tudo pago ali, os recursos, né, para que aquele homem pudesse ser cuidado. Parábola do samaritano, que merece um outro tempo para uma reflexão mais profunda, porque ela também tem muitos ensinamentos a nos passar. Muito bem. Inclusive, sobre essa parábola do samaritano, eu me recordo de um dia o Divaldo Franco, agora que acabou de partir, não é? Está certamente proferindo belas palestras lá no plano espiritual, né? Como dizia Chico, o Divaldo parece que tem estrelas na boca, não é assim? O Chico se referia a ele. E o Divaldo uma vez foi fazer uma viagem a Israel, logo se prontificou. Eu vou conhecer a estalagem, a pousada, lá onde teria ficado o samaritano, aquele homem, o homem que for abatido e atendido, acolhido pelo samaritano, contado nesta parábola. E quando ele estava de partida, Joana, surge diante de sua visão espiritual, diz: onde você vai de volta? Onde você vai? Eu vou lá na estalagem da parábola do samaritano. Não, peraí. Por que nós temos outros compromissos? Parábola, na definição agora há pouco nós dissemos, é uma criação, um discurso alegórico, criado, inventado para transmitir um ensinamento moral ao fundo. Então não há, na verdade. É claro que comercialmente isso foi construído. Se nós formos para Israel, no caminho de Jerusalém a Jericó, ali naquelas imediações, há ali uma estalagem mesmo, uma espécie de pousada. E os guias dizem, é aqui que aconteceu. E a pessoa, o rapaz foi acolhido pelo samaritano aqui, não é? Mas, na verdade, trata-se de uma exploração comercial, não é? Muito comum aqui em nosso meio, para movimentar ali a economia, também dar emprego. Né? Tem todo o seu propósito. Mas as parábolas, sobretudo, embora muitas vezes a gente pense que todas elas são reais, na verdade, e no fundo, são criações discursivas, fundamentadas ali numa ideia e com o propósito, a finalidade de transmitir o ensinamento moral. E a parábola dos talentos não fica fora disso. Né? Afinal de contas, se é parábola, então tem ensinamentos importantes a nos passar. E Jesus nos conta, segundo Mateus, que havia um senhor muito nobre, justo, mas muito rígido, que necessitava partir para terras distantes. A narrativa de Lucas e de Mateus muito semelhante, mas com algumas figuras distintas. E aí, então, ele, antes de partir, reúne os seus servos e 3 dos seus principais são chamados, então, a atender o que ele tinha para nos oferecer e diz ao primeiro servo: entrego em tuas mãos 5 talentos. 5 talentos. E para o outro, 2 talentos. E para o último, 1. 5, 3 e 1. Não diz mais nada. Voltarei algum tempo depois, sem também predizer exatamente quando, e deixou então os seus servos com aqueles recursos, aqueles talentos. E cada um então deu para esses talentos a motivação, o destino, conforme as suas próprias convicções. O primeiro, então, que recebeu 5 talentos, os multiplicou. 5 mais 5, logo ele já tinha 10. Multiplicou, transformou tudo aquilo em riqueza. Aquele outro que recebera 3, também multiplicou igual modo, 6. E o último, mas, olha, o mestre não falou nada, então, se eu tinha que fazer, não tinha que fazer, eu já sei, eu vou proteger este talento aqui,
né, com esta moeda, e vou enterrá-la. Vou enterrá-la porque aí a traça não rói e o ladrão não rouba. Enterrou. Muito bem. Passou algum tempo, o Senhor voltou. E para surpresa de todos, né, foram reunidos ali os seus servos, como que para prestar contas. E aí, meus servos, que fizeste dos recursos, dos talentos que lhe confiei, antes de partir? Logo o primeiro, então, aquele que recebera 5, já assume a dianteira e diz: mestre, Senhor, olha, estes 5 aqui, eu os multipliquei, está aqui os 10. E logo veio em seguida o de 3 e disse: aqueles 3 talentos que o Senhor me confiou estão aqui também igualmente multiplicados. Não é? Tenho 6. E por último veio aquele que havia recebido 1 talento. Mestre, Senhor, eu guardei, enterrei, está aqui, e como eu fiquei com medo que talvez alguém roubasse, tenho que garantir para devolver ao mestre pelo menos o que eu recebi. Está aqui, uma moeda de volta. Não multiplicou nada. Muito bem. A parábola dos talentos, ensinada por Jesus, embora faça figura ou se refira a esse talento, ou, segundo Lucas, as minas, uma moeda, nos traz ensinamentos realmente muito profundos e aplicáveis à nossa vida cotidiana, para cada um de nós. O Senhor, ou este Senhor que compartilhou os seus bens e partiu para terras distantes, simboliza, neste pensamento passado na parábola, Deus, o Senhor Criador de todas as coisas. Podemos simbolizar também Jesus como o governador espiritual da terra, responsável por todos os destinos das almas que transitam por aqui. Jesus é responsável por todos nós 8 bilhões de habitantes na Terra hoje encarnados e outros tantos, talvez 20 bilhões aproximadamente, no plano espiritual. Então, muito certamente transitam por aqui cerca de uns 30 bilhões. Jesus é responsável por essa grande massa, responsável por amanhã, da condição de um co-criador com Deus, um Cristo de Deus, devolver ao Pai os seus filhos, nossos irmãos de Jesus, todos nós, criaturas perfeitas. Este é o trabalho de Jesus. O Cristo de Deus que cuida dos destinos das almas que evoluem na Terra. Outros vieram de planos para cá, nós poderemos sair daqui para outros planos, mas nesta migração e transmigração de almas, o fato é que Jesus assume a responsabilidade. É como se dissesse: Pai, tu me entregaste esses bilhões de almas. Meu compromisso contigo, ó Pai, é devolver todos a ti perfeitos. É assim, é a nossa destinação. Então, na parábola dos talentos, o Senhor é Deus. Pedro e aqueles, os 3, não é? Os 3 que receberam ali, cada um o seu quinhão, 5 talentos, 3 talentos e 1. Cada um desses representa ou simboliza cada um de nós. Cada um aqui que recebeu, antes de nascer, o quinhão dos seus talentos. Não é? Cada um a sua condição, de acordo com as suas necessidades. E esses talentos, traduzindo numa linguagem mais direta, objetiva e prática para as nossas vidas, são os recursos. Os recursos que Deus concede bondosa e misericordiosamente em benefício de cada um de nós. Mas é bem verdade que muitos poderão dizer: olha, eu não tenho talento nenhum. Né? Muitos associam o talento é para quem é o pintor, talento musical, talento artístico, talento televisivo. Não é este o talento a que se refere a parábola e os ensinamentos de Jesus. Porque senão seria injusto. Isso ficaria circunscrito a apenas alguns. Porque realmente alguns apresentam aquele talento. Mas o ensinamento do mestre não se referia a este talento na concepção comum do nosso dicionário, do nosso entendimento. Os talentos simbolizam, então, que fique bem claro para nós, todos os recursos
que Deus concedeu a cada um de nós. Vamos pensar. Estava lendo a história do Chris Langan e achei muito interessante. Ele nasceu em 1952, deve ter hoje 74 anos, né, Paulo? 52, fazendo a conta aí. Não, aproximadamente isso. E ele nasceu ali em São Francisco, Califórnia. Está aí entre nós. Esse senhor, hoje, não é? Ainda bem pequenininho, apresentou alguns prodígios do raciocínio que até então nunca haviam sido percebidos ou notados. Ele é portador, segundo a medição da inteligência, conhecido por todos nós como QI, não é? Quociente de inteligência, embora seja questionado, não importa muito não. O fato é que ele passou, se submeteu aos testes e até hoje não há nos registros nenhum que tenha apresentado o QI ao nível deste senhor Langan, o norte-americano. Mais ou menos entre 190 e 210. Para que você tenha uma noção, o comum é 90, 100, 110, não é? Os comuns. Einstein lá, 160, 180, não é? Mais ou menos o que se fala, isso pode variar um pouco. E o nosso amigo, então, nosso irmão, com 190, 210, meu Deus, que fazer com todos esses talentos, não é? Que fazer com isso? E o mais interessante é que este senhor hoje não trilhou os caminhos acadêmicos, porque todos certamente pensaram, olha, esse rapaz com essa inteligência aí, meu Deus do céu, trilharia os caminhos de qualquer universidade, todos estariam abertos para ele, porque todos teriam interesse em uma mente intelectualizada ou com uma capacidade cognitiva extremamente acima da média. Mas ele não seguiu este caminho, curiosamente. Ele propôs um modelo chamado modelo teórico cognitivo do universo. Olha, sabe quando alguém lança uma tese, tem que dar um nome, não é? Mas sabe o que quer dizer a teoria do nosso amigo o Chris Langan? Esse nome complicado, que na sigla em inglês é CTMU, nada mais diz o que? O seguinte: quando falecemos, olha só, observemos a teoria do nosso amigo. Quando falecemos, o nosso corpo morre e a nossa consciência desperta para uma nova realidade e vive uma experiência. Depois se prepara, possivelmente voltar. O que é isso? Independentemente do nome, né, que ele deu, CTNU, aquele nome todo pomposo e tal, o que ele está dizendo, na verdade, com toda a sua capacidade, a sua percepção e interpretação, dizendo que ensina a doutrina espírita. O corpo morre, a alma, o nosso espírito se desprende do corpo, retorna para a pátria espiritual, permanece ali por um determinado tempo, depois se prepara para voltar. É o que ele disse no jargão, criado segundo o seu modelo. Nada mais do que isso. Interessante, não é? Interessante também é a reportagem que até foi veiculada dias atrás, de um pequeno prodígio, hoje com 10 anos de idade. O seu nome é Marcel Alcântara. E esse pequeno prodígio nasceu no norte, logo depois foi para Brasília, porque começou a despontar, não é? Apresentar algumas capacidades extremamente extraordinárias, incomuns. Logo pequenininho começou a ler, daqui a pouco já estava falando outros idiomas, e uma capacidade cognitiva relacionada aos cálculos que impressionou desde os primeiros instantes. E aí, não faz muito, agora ele com 10 anos. Ele é muito versado em números, né, porque isso o encantava desde o início, mas não é que o garotinho, nesta idade, o que foi que ele fez? Ele estava lá fazendo umas continhas, essas muitas vezes, sabe o exponencial, 3 ao quadrado, 16 ao quadrado, aí muitas vezes a gente tem que ir lá fazer a continha, não é? O menino, isso para ele é muito pouco.
Mas ele descobriu ali que elevando 13 ao quadrado, 16 ao quadrado, depois somava os dígitos, e aí vai e volta e tal. Depois, se vocês acessarem, pode conhecer melhor o que ele descobriu. E aí, nessa brincadeira, o que para ele é muito sério, ele descobriu um padrão. E os matemáticos, né, eles são fissurados por padrões. E o mais difícil é perceber, é descobrir esses padrões. E o menininho logo sacou, mas aqui tem um padrão. E até então, olha quantos anos de matemática e milênios, nenhum desses grandes gênios haviam percebido o que o pequenino sacara naquele instante. Tem um padrão aqui. E aí, bom, ele ficou meio assustado. E a mãe deles, vamos para Brasília, levou ali, submeteu aquela descoberta, aquela sacada, lá para os professores, doutores de matemática, realmente muito versados. E aí eles confirmaram, mas não, é verdade. É verdade. Existe um padrão aqui, não é? E o menino tem vencido ali campeonatos, né? Do xadrez e matemática também. Muito bem. É porque ele é altamente versado em tudo isso. Curioso que citamos aqui 2 exemplos da vida real e recentes. De um com um QI de 190 a 210, completamente fora da curva. E o nosso garotinho também com a capacidade intelectiva extraordinária, muito acima da média. O que não quer dizer, e não podemos assim raciocinar, que os talentos a que Jesus se refere estão associados à nossa inteligência. De forma alguma. O que eles receberam, esses 2, e sabemos, todo mundo conhece aqui, acolá e tantos outros, e também apresentam capacidades extraordinárias, principalmente nas escolas de engenharia. O Paulo pode dizer lá, fez engenharia, né? Quem fez, estão todos ali, reunidos, né? Por um mecanismo natural de atração. Eles vão parar ali. Mas Jesus não se referia exclusivamente à inteligência. Pode ser este atributo? Claro que sim, mas não apenas isso. Os talentos a que Jesus se refere são todos os recursos a nós oferecidos. Não é? Por exemplo, quando nós concluímos a passagem, aqui muito breve, entre nós, né? Ali, alguns em tenra idade, alguns até natimortos, entram na vida, logo saem, outros ficam por breve tempo, alguns até mais, 50, 100 anos, cada um com a sua história, retorna ao plano espiritual, como sabemos. E todos se submetem a não um julgamento, mas um exame próprio da consciência, como se fosse uma prestação de contas de si mesmo. E não diante de juízes togados, sentados em tronos, como a teologia nos ensinou que assim fosse. Não é assim, não é? É um exame da própria consciência, para cada um prestar conta de si mesmo. E aquela mensagem simbólica que nos seria perguntado, o que fizeste? Ela é válida. Não nos será perguntado se tivemos um QI acima da média, ou se tivemos muitos recursos financeiros à nossa disposição. Mas o que nos será perguntado, exatamente o que fizemos dos talentos que Deus nos confiou. Isso é o mais importante. Cada um, então, deve examinar a si mesmo e buscar descobrir os talentos que Deus nos concedeu. Alguns poderão até dizer, afirmar, eu não tenho talento nenhum. Não tenho talento nenhum. Olha, muitas vezes nós subestimamos o próprio talento que vibra em nós, está ali se manifestando, mas nós não sabemos. Desde as coisas menores da vida às maiores, porque os talentos não estão relacionados somente àqueles homens, àquelas criaturas que realizaram grandes feitos. Os talentos são aplicados a toda e qualquer criatura filha de Deus, irmão de Jesus. Porque não fosse assim, não haveria justiça. A ideia seria aplicada apenas a alguns, deixando outros fora. Todos estão inseridos nesta parábola. Se não vejamos coisas simples, o passe
chegamos à casa espírita, aqui nesta, que adota o regime do passe que antecede a palestra pública, todos nós recebemos. Aquelas que estão ali, de mãos estendidas, doam o talento que Deus lhes confiou, o bom sentimento, a boa energia, que também se equilibra através deste trabalho. É a doação, é a aplicação do talento, do recurso que Deus deu, a energia aplicada, direcionada ao bem. Porque nem todos direcionam e aplicam a energia que Deus lhes confiou sempre para o bem. Sabemos, alguns direcionam para o mal. Que dizer daqueles que trabalham na casa espírita, na igreja, em qualquer agremiação, independentemente do rótulo, que está ali e recebe as pessoas para ouvir o que elas têm para dizer? Na casa espírita chama de atendimento fraterno. Em outros lugares, outras agremiações, poderão receber outros nomes, mas vamos chamar de escuta ativa. Escuta ativa, que é uma expressão, uma denominação muito comum nos dias de hoje, não é? E aí, muitas vezes, o que uma pessoa precisa é apenas desabafar. E o outro de cá, fazendo atendimento fraterno, apenas escutar. E aí a pessoa sai mais leve e aquele recurso foi aplicado para o bem. Não é? É o talento que Deus concedeu a estas pessoas, a cada um de nós. Que dizer das mães? As mães, os pais, os familiares, aqueles que nos receberam e acolheram nossa alma para que a gente pudesse renascer, reencarnar no plano material. E aí, tantas das nossas mães, nossos avós, bisavós, em tempos mais recuados, naqueles tempos em que a mulher era muito mais dedicada e voltada aos cuidados do lar, e aí passaram a sua vida toda cuidando da família, se dedicando a ela. E quais são os seus talentos? Quais são os recursos que Deus ofereceram e deram a estas nobres mulheres que cuidaram, não raro de uma prole numerosa, o seu amor, o seu carinho, a sua atenção, a sua orientação, fazendo com que aquelas almas se tornassem almas de bem. Ou como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, homens de bem. Aliás, falando do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, Allan Kardec estava construindo o Evangelho segundo o Espiritismo, se deparou com a parábola dos talentos e a parábola das minas contadas por Lucas. Mas essas parábolas não podem ficar fora desta obra religiosa que eu estou preparando, o Livro dos Espíritos. Logo chegou então, capítulo 16, meu reino não é deste mundo, não se pode servir a Deus e a Mamon, e depois desenvolveu temas correlacionados. Está ali também em o Evangelho segundo o Espiritismo, enriquecendo esta obra religiosa de tamanha importância da doutrina espírita. E então, as nossas mães, nossas avós, cumpriram com a mais alta dignidade este papel, não é? Está aqui o nosso Ricardo, a dona Daíra, a sua nobre mãe, que acabou de partir e agora, depois de um longo período aqui entre nós, se dedicou integralmente à família, empregou todos os talentos que Deus lhe confiou, dando dignidade, bom exemplo, amor ao próximo, militante aqui da doutrina espírita, aquela que sempre gostava de finalizar aqui com a prece Ave Maria, e nós vamos homenageá-la hoje, certamente. Então nós observamos que cada um tem os seus talentos, e não podemos subestimá-los. Se nós os subestimar, os desperdiçar, não tem problema. Outras oportunidades nos serão dadas. Porque observamos algo muito valioso em tudo isso. Há um tema extraordinário apresentado pela doutrina espírita que poderíamos chamar de planejamento espiritual. Existe no plano maior, é claro que liderado por espíritos altamente sábios, que organizam as encarnações do planeta. De modo que, em cada país, ao redor de toda a Terra, haja um equilíbrio, como se fosse um organograma espiritual, e que haja um equilíbrio nas forças de trabalho. Imaginemos se todos os espíritos, se todas as almas
reencarnadas no plano terrestre, trouxessem todas essa alta habilidade de raciocínio cognitivo, com a matemática, mas se todos fossem assim, todos iriam para um lado só, e quem iria limpar o chão? Quem iria ser o professor, não é? Ou aquele que trabalha na limpeza urbana e todas as outras que cuidaria da zona rural, ali na roça, não é? Quem? Há um equilíbrio de forças extraordinário, que muitas vezes nos escapa a percepção. De modo que em cada lugar nascem aqueles com a propensão e a capacidade para criar, por exemplo, gerar empregos, não é? Muitas vezes está relacionado às suas próprias necessidades espirituais, aos seus vínculos com outrora, nascem com aquela aptidão que nem sempre tem relação com o estudo em Harvard ou nas melhores escolas. Alguns pouco estudam e transformam vidas de outras pessoas, dão emprego, criam empresas, enfim, ali multiplicando os talentos, conforme nos ensinou a parábola de Jesus e o ensinamento do mestre que legou a mala para Pedro, Tiago e João, lá no início do nosso diálogo. E aí fica muito claro para nós que esta administração organizacional do plano espiritual é extremamente cuidadosa e rica. Porque provê para cada lugar, para cada país, para cada cidade, aqueles que se despontarão de alguma forma e aí poderão gerar riqueza, trabalho e oportunidade para os outros que ocuparão aqueles empregos. Há um equilíbrio de forças em tudo isso. É absolutamente extraordinário cuidar disso. Quando todos se sublimarem, aí todos nós certamente alcançaremos a mesma condição. Depois nós precisamos chegar lá para ver como é que faz, o que é que nós vamos fazer, né? Creio que como assim foi dado a Jesus, não é? Talvez criar um planeta e prover as almas ali para evoluírem naquele ambiente, naquele lugar e entregá-las perfeitas a Deus. Quem sabe? Talvez seja isso. Vamos chegar até lá para depois saber como é. Então, por fim, o tempo já vai terminando, né? O que mais nos chama a atenção sobre a parábola dos talentos e todos os recursos a nós oferecidos por Deus, pensemos numa máxima que diz assim: o problema maior não é desperdiçar um talento, mas é impedi-lo que ele faça o bem. Isso é mais importante, impedir com que os nossos talentos façam o bem. Exatamente em linha com o Livro dos Espíritos, a obra fundamental do Espiritismo, que diz lá: não basta não fazer o mal, necessário é fazer o bem. Diz o Livro dos Espíritos: não basta não fazer o mal, necessário é fazer o bem. Quando uma criatura obsta ou para de fazer, deixa de fazer o mal, já certamente um grande passo foi dado. E muitas estão nesta condição, não é? Avaliando a sua condição dos talentos que lhe foram concedidos, é como se dissesse: olha, se esta alma não praticar mal, terá nesta encarnação sido válida, porque em outras não tenha conseguido. Mas o grande propósito da nossa vida é multiplicar esses talentos e transformá-lo em bem. E bem para si mesmo, bem para o outro. Paulo Hernandes foi em Poços de Caldas, já disse lá: não posso perder essa oportunidade, tem que multiplicar os talentos, tem que dividir, compartilhar, passar para os outros, fazer a escutativa, oferecer o passe, dar a cesta de alimentos, e atender a todos aqueles que buscam e vêm até nós. Vem aqui à Casa Espírita, na igreja, aqui ou acolá. Tudo está à nossa disposição, e a prece certamente é aquilo que nos convida à reflexão. Porque quando Joseph foi um bom homem, gerou emprego e um homem honrado, partiu para o plano espiritual, mas as suas convicções, ele não era muito afeito à religião, e chegando lá, ele já imaginava encontrar um tribunal sobre o qual ele então se submeteria. Mas nada disso encontrou. Havia ali 2 homens que depois ele viera a saber que eram os seus benfeitores espirituais,
que cuidavam dele. Nós podemos chamar de anjos da guarda, não é? Nossos instrutores espirituais. Então, mas não estou encontrando, quem é que vai me julgar? O julgamento já começou. Mas que julgamento é esse? É o exame da sua própria consciência. Vem aqui, chamaram Joseph. Em vez de um tribunal, levaram ele para uma sala simples. Um lugar claro, uma mesa, 3 cadeiras, os 2 benfeitores e o Joseph. Senta aí. O que temos sobre a mesa? Um livro em branco. E ele, então, dominado por aquele impulso, aquela curiosidade, assim como aconteceu com a parábola dos talentos, com as malas, né? Posso abrir folhear esse caderno? Sim. Para sua surpresa, quando ele abriu a primeira página, estava lá o nome dele, né? E as realizações de sua encarnação. Passou uma página, tinha uma coisa, outra página não tinha coisa nenhuma, uma tinha alguns escritos, mas em branco, outra em branco, enfim. Foi passando e ficou muito surpreso por saber que algumas páginas estavam repletas, cheias de conteúdo, porque foi um bom homem, deu emprego, multiplicou sim os seus bens, de alguma forma. Mas chegou a uma página e disse, nossa, muito curioso, o que é isso daqui? Que havia um esboço, algo como se fosse um rabisco, começou, disse, não, isso daí, isso era o hospital que você havia se comprometido a construir, mas não saiu papel. Então tá aí, está em branco. E esta outra aqui? Isso aí é escola, bolsas de estudo que você havia comprometido dar para os alunos ali da periferia, mas um projeto não saiu do papel. E a outra página em branco, falava dos seus talentos musicais. Talentos musicais que ele não desenvolveu, não os ampliou, ficou ali, porque poderia encantar outros corações através da música. Né? Fiquei preocupado na hora que eu vi isso aí, porque tem alguns talentos musicais lá, comecei lá na juventude, abandonei tudo, não sei, né? Vamos folhear o caderno amanhã. A gente tem que buscar fazer algumas outras coisas, porque para suprir essas faltas. E aí, Joseph então compreendeu os grandes motivos da vida, os seus amigos espirituais esclareceram, somos seus amigos espirituais, não há um tribunal de justiça que vá te julgar, mas é o exame da sua própria consciência. E ele disse, e essas páginas em branco, posso aqui preenchê-las? Não é possível, porque isso representa o passado. O Chico Xavier já dizia, né? Não é possível voltar atrás e fazer um novo começo, mas é possível fazer um novo começo, de agora em diante. Muito bem, então ele diz, e como eu faço isso, já que eu não posso voltar e escrever nas páginas, porque elas pertencem ao passado? Aí os instrutores, seus orientadores espirituais disseram, Joseph, é por isso que existe a reencarnação. Agora, vamos preparar, você vai ficar aqui por um determinado tempo, para se refazer isso, vai trazer, porque ele tinha muitos créditos, foi um bom homem, apenas deixar de cumprir alguns dos seus compromissos. Mas tudo lhe concorrerá em favor, são os seus talentos e os créditos que você tem. Vamos preparar, você vai ficar aqui por um tempo, e logo mais você poderá retornar ao seu seio familiar e continuar na sua tarefa, o seu trabalho. Preencher essas páginas em branco, para que na próxima, quando chegar aqui, poderá ver o seu livro repleto das melhores realizações. Esse é o propósito de cada um de nós. Não importa se até agora, olhando para o passado, nossa, acho que eu deixei um monte de coisa sem fazer. Não é necessário ter pressa. Basta ter a motivação. Se não foi feito nada ou parte até hoje, vamos começar hoje mesmo, por que não? Todo o bem motivado sempre para o amor do próximo, recebe as bênçãos de Deus e eles se multiplicam, como nos ensina a parábola dos talentos. Assim, para concluir, encerrar a nossa reflexão da noite, buscando homenagear, peço licença aqui para homenagear a dona Dair, o Ricardo, eu não sei onde é que o Ricardo está, está lá, o Ricardo está ali, porque em algumas outras vezes ela sempre teve a oportunidade de proferir a prece da Ave Maria, e a Ave Maria é uma oração muito bela,
criada no âmbito da igreja, não é? Mas Amaral Ornelas, um poeta fluminense, logo pegou as mãos de Chico Xavier e entregou ali a sua nobre prece, Ave Maria Espírita, e foi publicada lá em Parnaso de Além Túmulo, que é o primeiro livro da obra de Chico Xavier, de 1932. E diz assim: Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança, anjo de nossas vidas. Bendito fruto imortal na vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Por tudo isso, te rendemos graças, ó Madre Excelsa, e a ti entoamos este hino de louvor e gratidão e glória, assim cantando: Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora na vossa missão sublime. Por isso rogamos a ti, nobre Mãe, protege-nos com teu manto de luz e envolve-nos com a tua paz, hoje, em todos os momentos de nossa vida. Que assim seja.